Estou de volta aqui com mais um convidado no quadro Discutindo Cinema. Esse que é um Discutindo Cinema que foi antecipado, né? Ele ia ficar para depois, estava conversando com o Alisson já há um bom tempo, pensando o que a gente podia fazer juntos e tal. E aí saiu, né, agora nos cinemas o Mal que Nos Habita, se eu não me engano, acho que foi esse o título em português, né? Esse filme argentino de terror que já vinha rolando na internet muita discussão, aquele papo de ser o melhor filme de terror do ano, como muitos que acontecem todos os anos e tal. E aí teve o tweet do Felipe Neto e por aí vai. E agora chega nos cinemas brasileiros, então eu pensei, por que não trazer aquela velha discussão, infame discussão, que o brasileiro acha que o cinema argentino é muito melhor do que o brasileiro, como o Felipe Neto disse no tweet dele, e acabou me motivando fazer essa conversa, né, que está como podcast também, para quem quiser escutar ela completa, ela vai entrar como podcast lá no nosso Spotify e aqui cortado no YouTube. Teve um comentário justamente na minha crítica do Mal que Nos Habita, em que o Felipe Machado falou justamente sobre isso, né, sobre o brasileiro não conhecer o próprio cinema, que a gente podia fazer alguma coisa sobre, falar mais sobre o cinema brasileiro, porque às vezes nem a crítica fala tanto assim. A gente tenta cobrir aqui bastante no canal, mas acho que vale a pena conversando justamente com esse cara que conhece tudo, um dos maiores cinéfilos do Brasil, crítico da Abracine, meu grande amigo Alisson Oliveira, se apresente. Oi, Vitor. Bom, obrigado pelo convite. Adorei participar, ser convidado, e adorei a pauta, inclusive. Eu acho que é um tema que eu gosto muito, que eu também vivo falando, que é um exagero, essa coisa de o cinema brasileiro, o cinema argentino é melhor que o brasileiro. Eu acho que quem fala isso não viu tanto filme brasileiro assim, ou viu filmes argentinos muito específicos. Tá? Acho que também essa é uma questão que tem aí, que a gente pode conversar sobre isso. E obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Muito feliz de ter aqui o Alisson, que é um dos meus grandes amigos na crítica e que ainda não participou aqui nos 16mm, vai voltar mais vezes. Acho que é um ponto legal esse que você já puxou, que é esse lance dos filmes brasileiros que chegam e dos filmes argentinos que chegam no Brasil, porque é uma questão estratégica, né, muito grande. A Argentina, ela tem uma estrutura, agora a gente não sabe como que vai ser, mas até então, a estrutura argentina ela era muito boa nesse sentido de não necessariamente vender os seus melhores filmes para fora, mas vender filmes estratégicos que podem ser gostados em outros lugares, e o Brasil acaba sendo o maior parceiro comercial da Argentina nesse sentido, né? Então, aquele lance de brasileiro achar que o cinema argentino é Ricardo Darín, é porque são a maioria dos filmes que chegam pra gente, né? Eu acho que os filmes, inclusive, já chegam com um filtro. O filme argentino, por exemplo. O filme brasileiro vai. Não vou dizer que vai tudo que é produzido, que muita coisa é produzida e não consegue encontrar o distribuidor. Mas vai muito mais coisa brasileira, aqui, obviamente, porque é filme brasileiro, do que os filmes argentinos que já chegam aqui assim, com um filtro. Aquele filme argentino muito ruim, que a gente vai lançar um filme brasileiro muito ruim, vai chegar no cinema brasileiro, um filme argentino muito ruim não vai chegar no cinema brasileiro. Não sei que ele faça uma baita bilheteria na Argentina e tenha uma desculpa para lançar aqui, tenha uma possibilidade de fazer uma baita bilheteria aqui, sim, mas aquele filme pequeno, muito ruim da Argentina não vai chegar aqui. Então a gente fica com essa sensação de que tudo que a Argentina é muito melhor que o brasileiro, que vem com um filtro, né? Vem uns filmes de qualidade, uns filmes muito bons realmente, e vem uns filmes que vão dar dinheiro, que inclusive vão poder ter um potencial de um remake brasileiro, que já aconteceu várias vezes, e aquele filme muito, muito ruim, que nem vai dar dinheiro, que não tem ninguém famoso, que não tem um gancho para lançar no circuito brasileiro, não vai chegar aqui, e a gente então acha que o sistema argentino, que a Argentina não faz filme ruim. E não, também, claro, faz filmes excelentes, como o Brasil, tem um monte de filme argentino que eu adoro, mas também tem uma visão, a gente tem essa visão deturpada, que só tem filme bom que vem da Argentina, que faz na Argentina, também não é assim. Mas vamos ver agora, também, como você disse, nos próximos anos a cultura argentina vai sofrer um baque como a gente sofreu aqui, né? Exatamente. É o lance do filtro, muitas vezes até dos festivais mesmo, né? Aquele lance de o filme ele já foi testado no sentido de ser aprovado ou não em festivais, e aí ele acaba chegando no Brasil. E mesmo esses filmes de festivais, depende do circuito como ele vai chegar, né? Por exemplo, se a gente pega uma diretora como a Lucrécia Martel, que é uma das grandes diretoras argentinas,
ela vai chegar no Brasil, só que ela vai chegar num circuito limitado para pessoas que estão acostumadas a assistir filmes de festival. Diferente de um filme, por exemplo, do Darín, que vai chegar para muito mais gente. Então, é um pouco disso, né? E acho que no Brasil acaba sendo, por mais que você falou, os filmes brasileiros chegam todos no Brasil, ou quase todos, né? Porque tem um problema muito grande de distribuição. O bom cinema brasileiro, ele tem pouco espaço aqui. Tem esse lance de a Globo Filmes, ela meio que sequestra toda essa dominância do mercado, né? E deixa restrito os ótimos filmes brasileiros para cinemas localizados em grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio. Às vezes tem grandes filmes brasileiros que não chegam em lugar nenhum no Brasil que não seja São Paulo e Rio em cinemas específicos, né? E você falou da Lucrécia Martel, por exemplo. Vários filmes dela, inclusive, o último, com certeza, o Zama é uma coprodução brasileira, tem um investimento brasileiro no Zama, inclusive, muito grande. Nos outros, eu acho que deve ter alguma coisa, de repente, às vezes é videofilme, Walter Salles, mas o Zama tem um investimento grande, é uma coprodução grande, inclusive tem elenco brasileiro, né? O Matheus Astegalha, a distribuição foi da Vitrine, fez uma distribuição relativamente grande, a Lucrécia veio para o lançamento, então ela é uma diretora de nicho que tem o seu público garantido. O filme dela vai chegar ao cinema brasileiro, vai passar na mostra, no Festival do Rio, não sei o quê, mas vai chegar no cinema brasileiro naquele circuito pequeno, mas com certeza vai chegar. Agora, Sim. tem os outros caras, por exemplo, que não vai chegar nunca, e mesmo sendo filmes bons, né, filmes que passam em festival, como aquele que ficou no melhor da carreira do cinema, que é argentino, né? O Trinquelauque, né? Tem acho que umas 4, 5 horas, não são uma coisa assim. Tem 4 horas lá, ele foi até dividido, né, em dois, Sim. como se fossem 2 episódios e tal. Mas, exato, esse é um filme que não... que o brasileiro que elogia cinema argentino não assistiu o Trinquelauquen, provavelmente. E não que Trinquelauquen não seja bom, mas isso acho que é uma coisa que a gente pode entrar mais pra frente. Não é, às vezes não é nem uma questão de qualidade, mas é de como o nosso gosto é moldado a gostar de algumas coisas e não gostar de outras por soarem muito estranhas, né? O bom do cinema argentino que chega, a maior parte do cinema argentino que chega aqui, que nem é tanta coisa, é aquele cinema argentino Globo Filmes, né? Tem a Lucrécia Martel, tem um outro cara, assim, uma outra pessoa, mas a média do cinema argentino que chega aqui é o cinema argentino Globo Filme deles, assim, aquele drama, aquela comédia feita com qualidade de produção, tal, mas não é um filme diferente, não é um filme que está experimentando com a linguagem, é um filme para passar num circuito de arte de shopping, né? Não é o filme experimental, não é um filme diferente, é aquele cinema narrativo, aquele cinema bem feito tecnicamente, tem um investimento, tem uma produção, mas não é uma coisa transgressora, é um cinema argentino para fazer um público legal, um bom público, que não é um problema também, não é nenhum crime isso. O cinema também tem que fazer público, né? Com certeza. O cinema argentino eu gosto de dizer até que ele tem. Porque é outra tecla que é outro senso comum muito ridículo, assim e tal, mas que a gente entende porque existe, que é o lance da validação do Oscar. Ah, não, mas cinema argentino já ganhou 2 Oscars e aparece mais do que o brasileiro e tal. Só que aí tem muito a ver com como é o cinema, esse cinema argentino que chega, né? E que eles exportam muitas vezes. Não é necessariamente um cinema que é melhor, mas é um cinema que se aproxima muito mais da narrativa hollywoodiana. Você pega um filme, filmes que eu adoro Relatos Selvagens, eu adoro O Segredo dos Seus Olhos, mas são filmes que estão dentro de uma dinâmica, e os filmes do Darín, eu acho que de forma geral, né, que ele protagoniza, os filmes que ele faz com Campanella, por exemplo, são filmes que não fogem muito de uma dinâmica do Oscar. E é por isso que ele vai ser reconhecido nessas premiações americanas muito mais do que filmes com uma estética muito diferente, com um fazer cinematográfico muito diferente, né? Eu acho que você falou uma palavra-chave, é exportação. É um filme que tem uma cara para ser exportado, para ser visto fora da gente. Bom, O Segredo dos Seus Olhos teve um remake americano, né? Pois é. O próprio Pois é. diretor agora trabalhou nos Estados Unidos, fez um filme suspense, o policial até que é bem legal, mas assim, é uma Do lógica. Relatos Selvagens, né? O Cifrano fez. Ele fez um filme super legal, mas é isso, é um cinema argentino tipo exportação, que talvez o cinema brasileiro não tenha ainda encontrado esse caminho, não sei.
Eu acho que até Mas, encontrou em algum período, né? Ali na virada, um pouco depois do começo da retomada e tal, ali na virada do século, na virada do século mesmo, ali sim, dos anos 90 para os anos 2000, que foi quando o cinema brasileiro acabou sendo muito reconhecido no Oscar também, né? foi, Cidade foi. de Deus foi indicado para melhor direção. É. Uma coisa absurda e tal, que teve muita campanha também, E se mas que naquele ano. Não, pode falar, pode é, falar. é que aquele cinema. E esses filmes, por melhores que eles sejam, e são muitos deles são filmes muito bons, né? O Central do Brasil, o Cidade de Deus e por aí vai. Eles são um cinema que trabalham questões brasileiras, mas por uma estética muito semelhante ao que Hollywood faz, né? Sim. Eu acho, inclusive, se naquele ano, 2004, fossem indicados 10 filmes ao Oscar, como são hoje, Cidade de Deus estava lá. Tava. Não são entre os melhores filmes. Não, e Mas Cidade de Deus só não ganhou o Oscar de melhor filme, porque teve esse lance, né? O Cidade de Deus, ele era para ter entrado no Oscar de filme internacional no ano anterior. Só que na época era um comitê muito fechado e tal, que não gostava de filme violento e coisa do tipo, e Cidade de Deus é um dos casos que faz ter uma mudança no comitê para filme foi internacional. foi a partir Aí, daquele ano que da exato. Cidade de Deus não ter sido indicado, e no ano seguinte ser indicado diretor, montagem, roteiro, Que aí o fotografia. Que aí a Miramax e o Harvey Weinstein pegou o É, filme, começou a vender ele e tal, e fazer uma puta campanha e conseguiu indicação em roteiro, direção, fotografia, montagem e tal. e aí ficou aquela coisa meio paradoxal, né? Como esse filme é indicado a tudo isso e não foi indicado no ano anterior a melhor filme estrangeiro, é meio. Aí eles tiveram que repensar, reformular toda a proposta de votação, de seleção de filmes, que aí começaram a sair a pré-lista com os filmes, né? Mas voltando pro Oscar, acho que desde o Quatrilho, né, com a retomada, que foi o primeiro que da retomada que foi indicado 96 por aí, né, Eu meados dos acho anos que 90. eu acho que e aí depois tem acho que o Que é Isso, E aí esse Companheiro também. Companheiro logo no ano seguinte, aí depois acho que 2 anos depois, o Central do Brasil, Brasil. 2 ou 3 anos, e aí acho que não teve mais também, né. Acho que não, acho que é a Só última, se eu não me teve engano é a última. é, só teve a única vez que foi o ano que meus pais saíram de férias que ficou na lista, na pré-lista e depois também nunca mais. E aí teve o ano de Aquários, que era uma indicação certa, mas teve toda aquela questão política e Eu tal, e acho que acabou não sendo indicação brasileira por causa disso, né? eu acho que Aquários tinha muita chance aquele ano, pelo menos de estar entre os 5, acho que era um filme bem ele estava muito bem recebido na época nos Estados Unidos, né, foi quando estava sendo lançado, eu lembro que saía críticas de todo lugar, assim, super desde Cannes, né, saíram críticas muito É o positivas. prêmio do júri em Cannes até, né, ele Ganhou, veio é. com muita força e tal. O Bacurau seria mais ou menos a mesma coisa, né, que ficou aquela dúvida com Vida Invisível, que também tinha sido premiado em Cannes, e acho que o Bacurau É, conseguiria indicação se tivesse sido a seleção brasileira. eu acho que foi, assim, um dilema deles muito grande, eu super É. entendo, assim, Aham. ter ficado em dúvida entre os 2, porque realmente eram 2 filmes que tinham potencial, então nem tanto Sim. na questão se é melhor, se é pior artisticamente, é um filme com potencial de Oscar, eu acredito que os 2 tinham muito potencial, então realmente era um dilema muito grande na hora de escolher entre Vida Invisível e Bacurau naquele ano, eu realmente acho que qualquer um dos 2 estaria representando muito bem o Brasil, acho que calhou da Vida Invisível não conseguir, mas, assim, não foi nenhuma vergonha, como já aconteceu em outro ano, mandar esse filme pra lá, né. Exato. Não, e acho que é interessante a gente falar da questão do ser bem recebido nos Estados Unidos, dessa questão estética e tal, porque isso acaba refletindo justamente essa percepção que se tem aqui no Brasil também, né? Uhum, Porque o brasileiro, ele não é moldado pelo cinema brasileiro, ele é moldado pelo cinema hollywoodiano. Então, tanto que tem o sim. lance, né, de filmes internacionais, sei lá, entra no streaming, tem filmes internacionais, os filmes internacionais são os filmes que não são americanos, né, como se o cinema americano fosse o nosso cinema e o cinema brasileiro fosse um gênero à parte, assim. Eu nunca me esqueço, na FENAC ali da Avenida Paulista, quando existia, tinha lá a seção de DVD, então tinha, assim, comédia, drama, romance, cinema internacional, que era cinema asiático, europeu e cinema brasileiro. Eu falei: "Cinema americano que você botou lá no começo também é internacional, então não vem com essa, né, de É, de 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 colocar". É uma ideia muito forte que Hollywood vende, né, que é o cinema assim, é muito dinheiro, são muitos anos com isso, obviamente que todo mundo já comprou isso, até a gente, no segundo você tá pensando quando você fala o cinema, a primeira coisa que vem à cabeça
é um cinema americano, assim, né? Não É uma tem coisa como, do né? automático. Se a gente olha em cartaz em 90% das salas brasileiras, 9 a cada 10 filmes geralmente são americanos, né? Sim, Então, é não o tem. hegemônico, é uma das maiores indústrias dele, é a maior indústria de propaganda deles, é o cinema, Sim, né? Se não me engano, é total. a segunda maior investimento. Primeiro é a indústria bélica, e a segunda acho que é o cinema, né? Que é um investimento muito pesado, porque então, fora a questão do dinheiro, é uma questão ideológica muito forte, né? Você vender um Muito. modo de vida pelo cinema É. é É, que muito. É o melhor é o que mundo falam, possível. né? Os Estados Unidos falam que a dinâmica deles é essa, né? Faz a guerra, a indústria bélica, e depois que conquista aquele mercado, entra com Uhum. o cinema como uma forma de vender o seu modo de vida como um modo de Sim, vida é. correto e tudo mais, né? E o cinema americano hollywoodiano, a maior parte, realmente que a gente tem fantasia, terror, ficção científica, mas é o realismo, né? Uma ideia de vender um cinema realista, né? De que as coisas são daquele jeito, ou se É, não são, as é o que pessoas começam a falar. o Cousins chama de realismo romântico fechado, né? Que é aquele É, realismo, mas não é um realismo tipo, sei lá, o neorrealismo italiano. É um sim, sim, realismo, mas é um realismo glamourizado, as atrativo. próprias regras deles para vender esse mundo deles, vender o modo de vida deles. É comércio, né? E aí acho que a gente pode também olhar um pouco para a própria história do cinema nacional, né? Porque tem-se uma ideia hoje em dia de que não tem público. O público brasileiro não quer ver filmes brasileiros. Esse é o tipo de Uhum, coisa que você mais vê na internet. Mas não é exatamente verdade hoje e não é exatamente verdade historicamente, né? Acho que o uhum, Brasil, quando ele teve algum tipo de. Quando seus filmes chegavam mais massivamente nas salas e dominavam as salas, o público assistia filme sim, brasileiro com tudo, assim, com tudo, tudo mesmo, até ali o final até os anos 80, começo dos anos 90, que aí uhum, o cinema brasileiro, principalmente ali no começo do governo Collor, que acaba em sim, Embrafilme e acabou. tudo, morre, né? Não fez acho que 2 filmes no ano, coisa do tipo, e aí Sim, vem a retomada depois. Mas antes disso, a gente tem um período de muito, muito público e muita produção, né? A gente pega a década de 60, a década de 70, desde a produção que era exportada para os festivais de fora, com cinema uhum, novo, que era aquele cinema de pessoas cinéfilas debatendo na mesa de bar e pensando sim, como tem que ser a estética nacional e tal, mas que não vendiam tanto aqui dentro, mas eram permitidos até dentro da censura da ditadura ser vendido para fora, até como uma forma, justamente como o cinema argentino faz, de vender para fora como, olha só, um patrimônio nacional, o Brasil sim, conquistando o Festival de Cannes, como aconteceu e coisa do tipo, Glauber Rocha indo para lá e etc. E tinha o cinema que era mais vendido aqui dentro, que era as chanchadas antes, depois as porno chanchadas, sim, que é o lance, né? Hoje em dia tem esse tabu do sexo no cinema, né? O lance do uhum. filme brasileiro, cinema brasileiro só tem putaria, é uma Porque bosta, não sei o que, não cinema, sei o que lá. Só que essa mesma pessoa que falava, o pai dela, o avô dela, estavam lá no cinema assistindo porno chanchada. e a pornochanchada era uma forma de resistência do cinema, né, assim, era É. uma forma de fazer público, fazia muito público, e o cinema era muito mais barato, né, o ingresso do cinema era bem mais barato, mas é um cinema de resistência, acho que também não, hoje em dia não se pode desprezar esse cinema, o cinema da boca do lixo, tem muita coisa boa também, e era o que dava pra fazer na época, era transgressor, tinha filme de cinema, filme pra família ver, para o marido e a mulher ver, tinha esse filme que é mais um público mais cinéfilo, às vezes também não, né, tem uns filmes que passavam isso, mas, por exemplo, que nem é pornô chanchada, nem cinema novo, nada, mas Dona Flor foi um baita sucesso, né, era uma bilheteria, uma bilheteria gigantesca, né. O Dona Flor, acho que ele já entra mais naquele sentido da porno chanchada que já era mais aceita Mais pela light também, censura, e né, aí conseguia. aquele Tanto clássico que, Jorge Amado, acho que exato. também Tanto que são filmes que ficam como maior bilheteria do cinema nacional por muito tempo, e acho que se tiver a conversão hoje ainda seria, né? Dama da sim, Lotação também. sim, eram os filmes que faziam muito sucesso, e tinha uns filmes muito legais naquela época, né, era muito divertido o cinema, a gente vê hoje encontrar esses filmes,
eram muito transgressores, eram muito divertidos, assim. Cinema Imagina fazer marginal como assim. um todo, né. É, você vê o cinema marginal, tem umas coisas maravilhosas, eram os filmes que eles faziam ali em guerrilha, né, o Oswaldo Candeias, não tinha um baita orçamento, não tinha orçamento nenhum, né, pra fazer quase, eles faziam Uhum. na raça, e são filmes que a gente vê até hoje, você fala: "Caramba, que A Margem, que baita filme". É, E é é o que visual, né. tem o lance meio de pegar o Sganzella, de pegar o Bressani, que ficam mais conhecidos, como esses Sim, caras do cinema marginal, que vão até como se fosse um confronto ao cinema novo, por mais que eles defendessem ideias parecidas, eles falavam que o cinema novo era muito idealizado e tal, eles vão para um uhum, cinema que é político também, mas que é um cinema muito mais sujo, muito mais transgressor e tudo sim, mais. Mas você pega esse cinema da Boca do Lixo, ele tinha muitas vertentes. Tinha desde aquele que era bem o cinema pornô mesmo, assim, até explícito, a pornochanchada menos explícita. E dentro da pornochanchada a gente tem grandes diretores trabalhando. A gente tem um Jean Garret trabalhando dentro da sim. pornochanchada, que é um dos Carlão fez um grandes monte diretores. de pornochanchada, Exato, baita cineasta brasileiro. Nossa, eu acho os filmes do Reichenbach maravilhosos, assim, maravilhosos, muito, maravilhosos. mesmo os antigos, até os últimos que ele fez, o Falsa Loura, Falsa Loura é maravilhoso. Garotas do ABC, são filmes incríveis. Ele era um baita cineasta que às vezes também ele não recebeu, eu acho que ele não recebeu todo o reconhecimento que ele merecia, pelo menos fora do nicho cinéfilo, É. ele é muito adorado pelo cinéfilo, assim, Aham, em sim. despeito e tal, mas fora desse nicho, acho que ele merecia ser inclusive mais visto, né. E o Carlão era um querido, assim, uma figura muito legal, ele fazia o cineclube dele no Cine Sesc, ele estava lá toda semana, e trazia uns filmes que não tinha internet, assim, estava muito não tinha filme na internet, então ele trazia umas coisas, passava filme coreano sem legenda, e falava: "Não, tem que sentir a imagem, o diálogo não importa, o que tá contando a história é a imagem", né. É muito legal, assim, o cinema dele é maravilhoso. Teve uma questão protecionista muito grande, né, em muitos momentos da história do cinema brasileiro, até ali na década de 40, de 50. Teve momentos que o Brasil não exportava filmes de fora, parou de exportar dos Estados Unidos e tinha muito público com os filmes nacionais, mesmo as chanchadas antes acho que vão muito nessa linha, já Sim, ali desde sim. a década de 30, 40 e tal. Mas acho que muito do que se perde hoje em dia é um pouco dessa conexão, né, com o público e muito por conta da distribuição e de como você forma esse público, né? O que a gente fala muito da Uhum. questão do gosto, né? O Sim, gosto não é a gente não nasce gostando de filme hollywoodiano, a gente começa a gostar de filme hollywoodiano e passa a ser o cinema pra gente porque a gente consome isso desde que a gente nasceu. o gosto é uma construção social, né, a gente É, começa a total. gostar daquilo que vão nos dando e dizendo: "Olha, isso é bom". Quando te dão muito filme, você começa a ver, toma isso como um padrão, você fala: "Ah, o filme bom é esse padrão hollywoodiano", e é uma construção social, o gosto não nasce, assim, espontaneamente do nada dentro da gente. É isso mesmo, é uma A gente não coisa. nasceu cinéfilo vendo filme de É, todos os países, né. é, A gente vai, passou a ver e consumir e começou a gostar. No começo é estranho pra todo mundo, né. sim, Aí você começa a consumir, você começa a gostar, você começa a assistir filmes mais do passado, você começa a experimentar cada vez mais e aí você descobre novos tipos de cinema. Infelizmente hoje tem-se essa barreira, né, porque a gente pega alguns dos grandes filmes nacionais dos últimos anos e tal, até o filme que ganhou, vamos pegar que ganhou o prêmio da Abracine agora, o Mato Seco em Chamas. O Mato Seco em Chamas é um filme que a gente acha um grande filme, mas que não é um filme que não vai conseguir muito uma conexão com o grande público hoje no sim, Brasil, justamente porque o gosto do brasileiro foi moldado de outra forma. E até porque foi moldado uhum, de outra forma, gosta desses filmes argentinos que chegam, que são esses filmes que sim, vêm para o brasileiro gostar, né? sim, sim. Eu acho, por exemplo, que o Kleber ele tem uma sacada bem legal, que ele sabe construir um filme que ele vai ter um diálogo com um público grande, fora do nicho, mas também é um filme que tem uma qualidade artística e crítica que não se tem, assim, num cinema mediano. Então ele consegue um diálogo com o público, não é aquele vai fazer estourar a bilheteria como, sei lá, como os filmes da Xuxa faziam antigamente, não vai fazer milhões e milhões, mas ele nesse nicho de circuito de arte, ele consegue extrapolar, fazer uma bilheteria considerável, principalmente as ficções dele, né, o Bacurau, Uhum. por exemplo, e é um filme ao mesmo tempo crítico, ele sai daquela coisa muito simples de só contar uma história, de só fazer o hollywoodiano, apesar dele se valer da cartilha
do cinema clássico, do cinema, como diziam os caras da novela vaga, o cinema do papai, mas ele consegue extrapolar isso, ele consegue combinar as duas coisas de um jeito a encontrar seu público. Ele agrada tanto o cinéfilo quanto aquele público que vai no cinema para ver um filme uma vez de vez em quando. Eu acho que ele tem essa sacada, especialmente no Bacurau. Eu acho que ele vai muito na questão do gênero mesmo, ou do cinema clássico e tal, e acaba moldando isso a uma forma meio brasileira, a uma dinâmica meio brasileira, falando muito do Recife, por exemplo, trazendo questões sociais assim muito próprias do Brasil. E o Bacurau acho que nada mais é do que isso, né? Ele vai no faroeste e traz o faroeste para uma distopia brasileira que conversa muito com o cinema nacional. Ele se usa de lentes muito próprias do faroeste, mas as molda para o cinema brasileiro. E acho que é um pouco por isso que ele consegue ser um dos poucos nesse sentido, que eu não acho o Kleber o melhor diretor brasileiro atualmente, acho que tem outros diretores melhores, só que ele é o que consegue furar todas as bolhas, né, nesse sentido. O que é muito bom, né, assim, as pessoas conhecem gente que não vai assim, ver filme brasileiro muito. Se for é pra ver, sei lá, Se Eu Fosse Você, 15, mas vai ver Bacurau. Até porque tá todo mundo, vira uma pauta o filme, né, tá todo mundo falando desse filme, eu quero ver o que esse filme tem, porque que todo mundo tá falando, e ver esse efeito também, essa bola de neve, que todo mundo vai ver o Bacurau, mesmo quem não iria ver normalmente um filme brasileiro, vai. Agora, eu tava pensando agora, que a gente falou de Oscar e tal, e do gênero Hollywood, dos filmes hollywoodianos, você para pensar, a Central do Brasil, ele segue muito a cartilha do road movie americano. Total. Ele adaptando para uma realidade brasileira, mas ele tem aquela estrutura de um cinema clássico americano, o que também foi bom, porque levou um público para o cinema num momento que o cinema brasileiro precisava, estava ainda inspirando em aparelhos, né, final dos anos 90, estava ainda naquela época, ainda se chamava Retomada. Eu acho que o Cidade de Deus mesmo vai um pouco nesse sentido, né? Ele acaba flertando muito com o cinema de gangster, com o cinema do Scorsese, até como Fernando Meirelles e a Katia Lund se usam muito dos movimentos de câmera, das escolhas de fotografia e tal. Tem muito desse cinema do Scorsese ali. E acho que é isso, né? Esse cinema dessa virada é muito nesse sentido. E acaba sendo muito bom, mas a gente continua sofrendo muito para estabelecer o que a gente tenta chamar de uma estética brasileira, né? Essa estética brasileira, ela ainda é muito pouco conhecida e muito pouco sentida pelo público. A partir do momento que o público não sente, não tem como o público passar a conhecer, passar a gostar mais. Tem até muito essa discussão, né, que é mais uma discussão boba, que se você se aprofunda e começa a assistir mais filmes, você vê que não faz nenhum sentido, mas de falar que o Brasil não faz cinema de gênero, não faz cinema de horror, o que é uma grande bobagem, né? A gente pega alguns diretores, ultimamente, principalmente, tem alguns bons nomes de cinema de horror e tal. Alguém como a Juliana Rojas, por exemplo, que faz um cinema de horror que é muito brasileiro, assim, é um cinema muito próprio dela, mas que é muito pouco conhecida, que os filmes dela pouco chegam. Gabriela Amaral de Almeida. Os filmes dela são filmes de gênero, assim, tem toda a construção de gênero, são muito bons, e eles têm uma especificidade brasileira, né? Aquele do restaurante, como que é o Animal Cordial. Animal Cordial. Aquilo é uma luta de classe, uma tensão de classe muito típica do Brasil, que ela coloca naquele filme. Ela faz aquilo muito bem, ela se vale das regras do gênero, mas trazendo para um contexto, para uma sociedade específica brasileira. Eu acho muito bom aquele filme dela. Os filmes dela são muito bons, tudo. Era uma cineasta muito interessante. Eu tava dando uma olhada na lista, acho que essa a gente pode entrar nessa questão mais firmemente de distribuição e de protecionismo, né? Acaba muitas vezes tendo um gap temporal muito grande entre os filmes serem comentados em festivais e eles realmente ganharem as salas de cinema, né? E acho que isso vai acontecer esse ano de novo. Eu tava vendo os meus filmes brasileiros favoritos que eu vi ano passado. Sem Coração, a gente assistiu em outubro na Mostra de São Paulo, passou em outubro também no Festival do Rio, e vai chegar só agora em março ou abril, né, no cinema para todo o público. O Dia que Te Conheci, acho que nem tem data de estreia até agora. A previsão era para julho, assim. Exato. Eu não sei, o mercado brasileiro também tem que driblar também esses grandes lançamentos, porque às vezes também não tem sala, às vezes tem muito pouca sala, então
o distribuidor prefere esperar um pouco mais porque vê um potencial no Colocar filme. numa data mais estratégica, né? Porque às vezes você tem filme que você vai lançar em uma sala, 2 salas, São Paulo e Rio, porque você sabe que agora tem um filme que você fala, pô, esse filme eu consigo um circuito maior, ele tem um potencial, só que aí vai olhar, não tem sala, então ele vai segurar até ter um momento, é um monte de coisa e às vezes depende também, dependendo do filme, ele depende de um edital para ser lançado, às vezes ele ganha o edital, mas aí tem que esperar sair a verba, filme independente, principalmente, eles têm essas limitações, essas dificuldades, que é complicado mesmo. Tem o caso até de Propriedade, né? Que a gente não gosta muito do Propriedade, mas queira ou não, ele é um filme de gênero que tem um apelo para funcionar muito bem com o público. E que a gente assistiu na mostra, não no ano passado, no ano retrasado. Ele rodou Berlim, ele foi aclamado lá fora, ele só chegou agora, pouco No fim do ano passado. No fim do ano passado ele chega no cinema, né? E chega sem alarde, sem nada. Esse é o tipo de filme que, se ele chega para mais pessoas, ele certamente encontraria o seu público. Mas... Sim, é um filme que tem um boca a boca, acho que as pessoas chamam as outras para ver, é um filme que tem discussão, as pessoas vão querer ver, mas eu acho que é isso também, é um filme que tem tipo de filme que ele tem que ser lançado logo depois do festival, quando ele começou a virar pauta, começaram a falar do filme, na rede social, aquela coisa, tem um time, não só filme brasileiro, filme estrangeiro de arte também, que passa na mostra, no Festival do Rio, que faz um certo sucesso. Se esperar muito, o filme acaba caindo no esquecimento, as pessoas meio que acabam esquecendo que viu, que existe o filme, que alguém viu e falou daquele filme. Acho que filme que faz sucesso no festival, Festival do Rio e mostra, tem que tentar lançá-lo logo depois, pelo menos estrangeiro, que às vezes é menos complicado do que o brasileiro, o filme pequeno, independente brasileiro. Acho que tem que tentar lançar logo. E acho que uma questão que a gente pode bater mais firme é justamente essa disputa que é muito desigual, né? Tem aquele papo meio liberal de os filmes que passam são os filmes que o público quer ver e bababá, esse tipo de bobagem. Eu vou pegar um exemplo aqui que nem não é nem para falar, não, você está querendo defender apenas o cinema brasileiro. Eu vou pegar um exemplo que nem é de cinema brasileiro. Godzilla Minus One estreou lotando as salas do cinema no Brasil, lotando cinema, até nos Estados Unidos ele fez um grande sucesso internacional, lotando as salas de tudo quanto é canto do Brasil. O que acontece? 1 ou 2 semanas depois, chega Aquaman 2. Todos os exibidores, ou grande parte deles, tira Godzilla Minus One para colocar Aquaman 2. Aí você vai falar, não, mas Aquaman 2 tinha público. Não tinha, tanto que foi um flop absurdo de bilheteria, as pré-vendas já eram ridículas, tinha sala com 2, 3 pessoas e tudo mais, e o exibidor, mas por que o exibidor faz isso? Por que o exibidor, sabendo que o Aquaman provavelmente ia ser um flop, abre mão do Godzilla que tá ganhando dinheiro para colocar o Aquaman? E aí entra muito essa questão de mercado, né, de como Hollywood não manda só lá dentro, manda fora também. Então, chega a Warner no exibidor aqui e fala assim, você vai colocar o meu Aquaman na sala assim, porque senão o próximo filme, o Duna, o Mad Max, que estreia no que vem, eu não vou te dar ele, eu não vou dar salas dele para você. Ou o próximo filme de terror do James Wan, ou o próximo Batman ou Coringa, você não vai colocar o Aquaman? Você não vai ter esses filmes. E aí acaba esse lance do exibidor, como não tem nenhum protecionismo nesse sentido, não tem protecionismo para filmes europeus, para filmes asiáticos, e não tem também para os filmes brasileiros, acaba virando essa festa de que os filmes que vão passar vão ser esses filmes dos grandes estúdios. Teve até os casos com filmes brasileiros, né? Se não me engano, era De Pernas pro Ar, sei lá, algum desses filmes, que tava também bombando de bilheteria. Aí chega o Vingadores, tira De Pernas pro Ar de todas as salas mesmo, dando muita bilheteria. O filme lá do Lázaro Ramos, que eu pessoalmente não gosto nem um pouco, mas não importa, também tava lotando as salas, até esqueci o nome do Medida Provisória, né? Tava lotando as salas também, ganhando cada vez mais público, enchendo cada vez mais as salas, ganhando mais salas. Aí chega o novo filme de super-herói da vez, tira a medida provisória para colocar o novo filme da Marvel. Então, é um pouco desse lance de você não ter a proteção, e aí o exibidor, ele acaba também, o exibidor ele quer ganhar dinheiro em certo sentido, e acaba sendo refém do cinema de Hollywood.
Acho que até o Nosso Sonho no passado é um caso desses, né? O filme estava indo bem, foi crescendo, foi um filme que foi crescendo muito no boca a boca, foi aumentando a bilheteria, e chegou um momento que começaram a diminuir as salas, porque vinha alguma coisa americana aí de terror, por causa era outubro, Halloween, meio de outubro, deve ter acontecido alguma coisa assim, porque era um filme que surpreendeu, né? Foi assim, a maior bilheteria do ano passado, que não foi muito comparado com as outras bilheterias dos anos anteriores, antes da pandemia, assim, uma grande bilheteria, mas acho que foi o primeiro filme pós-bilheteria que começou a trazer um fôlego maior para o cinema brasileiro, que aí depois chegou no fim do ano, que teve o Minha Irmã e Eu, que arrebentou, que é Aí, a maior bilheteria brasileira desde antes da pandemia, que foi o primeiro filme que conseguiu chegar em 1 milhão, o primeiro filme nacional que conseguiu bater 1 milhão desde né? Porque a de gente tava, ano passado a gente estava celebrando nosso sonho com 500 mil espectadores, né? sim, aí foi o que aconteceu, foi o filme pegou, assim, caiu no gosto das pessoas, que é um filme divertido, acho, fico feliz, inclusive, que é um filme, fazer sucesso, um filme que é legal, um filme que é bem divertido, que inclusive, tem questões críticas, ele tem um tom feminista, tudo, cair no gosto do público, e fazer tudo isso de bilheteira, acho muito bom, super feliz que tá indo bem esse filme, acho. Exato. Mas acaba sendo muito difícil, né? Esses filmes eles têm que encontrar uma brecha de mercado, porque Sim, sim. não, não tem esse lance das salas serem reservadas, não tem. Até tem políticas para a produção dos filmes, mas ainda assim são políticas É, muito difíceis e que muitas vezes vão privilegiar justamente esses filmes da Globo Filmes que teoricamente não precisam do dinheiro e acabam conseguindo, porque a gente deixa o lance da Lei Rouanet mesmo, né? Que é uma lei que ela não é boa, ela é menos pior, né? É pior se ela não tivesse ela, é mas o que tem. do jeito que ela funciona, acaba cada empresário vai investir em quem quiser e vai acabar investindo naquele filme que pode trazer mais retorno, então acaba investindo no filme da Globo Filmes que não precisa. Então tem muito desse lance de um mercado brasileiro de cinema que poderia se autossustentar com boas leis, que poderia criar um público com boas leis, mas acaba tendo um discurso muito forte contra isso, né? E aí é aquele lance do brasileiro comprar um discurso raso, falso, que vem de uma visão meio americanizada e tudo mais, de que, não, o filme ele tem que encontrar o público sozinho, esse tipo de Sim, coisa, que se a gente olha para fora, não é assim que funciona. Não é assim que funciona na Argentina, que tem um investimento em produção e que garante um grande percentual de telas para o cinema argentino. Por que os argentinos consomem muito do cinema argentino? uhum, Porque esses filmes argentinos estão passando massivamente nas telas. A França faz isso, sim, com streamings até. A França ela reserva sei lá quantos por cento, 50% de uma Netflix da vida para filmes franceses. E o próprio Estados Unidos, que a gente acha que essa bobajada de são grandes estúdios que produzem seus filmes. Não, o governo americano está construindo leis o tempo inteiro sim, para que esses filmes sejam feitos, para que esses filmes sejam distribuídos, para que tenha proteção, ou para que esse filme seja feito na Geórgia, porque o estado da Geórgia quer que as produções exato, cheguem lá, porque economicamente é interessante você ter uma grande produção sendo feita lá, você ter pessoas daquele lugar sendo contratadas para fazer o sim, filme e tudo mais, e com isso isentas de impostos, isentas desse tipo de coisa. Essa falsa impressão de que o cinema americano ele é feito apenas porque ele rende muito dinheiro e que não tem uhum, investimento do Estado ou dos estados localizados para essa sim. produção. Então o Brasil é um dos países onde não tem esse protecionismo que existe no mundo inteiro, mas aqui é mal visto, né? Não, precisava. As cotas de tela, acho super importante. A exibição sempre foi o gargalo, né? Porque chega uma hora que tem bastante produção no cinema brasileiro e não tem onde passar. Aí chegou uma época que filmes levavam 2 anos para chegar no cinema. O streaming, de repente, está dando uma desafogada nisso, né? Alguns filmes acabam já indo direto pro streaming. Às vezes filme bom, não quer dizer que sejam filmes ruins, mas Mas o grande gargalo do cinema brasileiro é a exibição. Nos últimos. Antes, quando era aquela coisa do Collor, da retomada, realmente era difícil produzir. Depois chegou um momento, nos anos 2000, que tinha uma produção
estável, mas a dificuldade realmente era exibir, aí tinha que ficar, tipo, tinha uma lista, eu sei que tinha uma lista, assim, de filmes que para passar no Espaço Itaú, por exemplo. Aqueles filmes independentes, que iam entrar em 2, 3 salas, mas que inclusive às vezes tem um edital, quando ganha um edital, às vezes tem uma das regras tem que passar no cinema, né, então tinha que dar um jeito, então tinha uma lista, eu sei que tinha uma lista no Espaço Itaú aqui em São Paulo, que ia, assim, uma ordem de chegada dos filmes que iam entrar na sala brasileiros, porque não tinha onde passar, só ia passar lá, só o Ademar o Ademar Oliveira, que é o responsável pelas salas, que ia exibir, que é muito cruel, né? Assim, tem filmes que a gente, que nem você falou, uma própria propriedade que a gente vê uma mostra e leva anos, ou às vezes nunca nem chega no cinema, e filmes bons, filmes que mereciam ser vistos fora do circuito de festivais. É bem cruel. E até esse lance do streaming é meio complicado, né? Porque alguns desses filmes chegam no streaming, mas eles não têm visibilidade. Essa é muito da questão, né? Eles chegam no streaming, mas o algoritmo não vai recomendar esses filmes. Eles vão ficar lá no limbo do streaming. Sim. E não adianta, se o filme não tem. Por que Hollywood investe tanto dinheiro em marketing? Mais da metade do valor que eles gastam para fazer o filme, eles gastam só para divulgar esse filme. Porque eles sabem que um filme ele só vai ser comprado pelo público, não é porque o público quer, mas é porque esse filme chegou no público. Porque esse filme se vendeu para o público e criou esse desejo em assistir. Isso. Cinema brasileiro não tem isso. E quando um filme ele acaba parando no streaming dessa forma, ele vai parar lá no limbo. Ninguém vai saber que aquele filme existe. Se ninguém sabe, não tem como ele ser assistido. Não tem como um brasileiro gostar do próprio cinema se esses filmes não chegarem para ele. Se ele não começar a consumir esse tipo de filme. Tudo bem, tem um papo também que eu não gosto muito, eu acho até um papo meio elitista, de falar, não, mas as pessoas têm que ir atrás desses filmes. A gente vai atrás porque a gente trabalha com isso, ou porque a gente é cinéfilo, a gente sente esse dever com o cinema e tudo mais. Mas a maioria das pessoas, digamos, o consumidor casual, ele não vai fazer uma investigação para ver qual filme ele vai assistir. Ele vai chegar lá no shopping. Se ele chegar lá no shopping e só tiver filme hollywoodiano passando, ele vai assistir um daqueles filmes. Ou mesmo no streaming, você abre a plataforma que tá na home. Quando é um filme brasileiro, é um filme que eles mesmos produziram. Quando é um filme que eles mesmos produziram, aí eles vão com um destaque. Ou é um filme que já fez sucesso de cinema, que eles querem destacar. Ó, temos na nossa plataforma esse filme, O Nosso Sonho, que fez sucesso no cinema, Minha Irmã e Eu, que fez sucesso no cinema, tem. Mas o filme médio, que eles até adquiriram, que até entrou na plataforma a Netflix, a Prime. A Telecine é um pouco diferente, até porque ele investe no lançamento de parceria, então eles têm um pouco mais de destaque, mas na plataforma da Netflix, da Prime, na home deles, não tá. Quando tem brasileiro, é filme que eles fizeram, um filme que já vem com certo sucesso, já vem com o desejo do público ver, não é um filme pouco conhecido. Exatamente. E tem também uma lei que funcionou muito na TV a cabo, né? De garantir 3% das produções para cinema nacional ou para produções nacionais e tal. E que é uma lei que acho que ela até se manteve dessa forma, só que eles perceberam o quanto era lucrativo eles investirem nessas produções e começaram a aumentar a quantidade. Hoje é mais de 30%, 40% de produções brasileiras, que é um pouco desse mercado se retroalimentando, assim, que no cinema acaba não acontecendo, né? Tem muito do debate da Netflix de falar, não, vai aumentar o valor da Netflix porque agora querem garantir cota de tela para cinema nacional e coisa do tipo. Tipo, não é assim que funciona. A Netflix ela vai aumentar porque ela aumenta desde que ela existe, né? Ela sempre vai continuar aumentando. Mas tem algo que é muito benéfico, né, nessas leis, quando elas funcionam, que é, por exemplo, uma Netflix produzir no Brasil e pegar quase que uma espécie de reembolso lá na frente. Então ela está empregando gente aqui no Brasil, ela está construindo, ajudando de alguma forma a construir público com produções brasileiras, e para ela também é benéfica isso. Toda essa lei que está surgindo agora não é tipo, não, estão querendo ferrar a Netflix. Muito pelo contrário. A Netflix ela consegue encher o streaming dela com produções brasileiras e ainda gastar menos, digamos assim, né? Sim.
Não, você vê, a HBO vai produzir novela, tá produzindo novela. Olha o investimento que é isso, porque eles sabem que vai ter um baita retorno, eles não vão fazer isso por caridade, né? Mesma coisa a Exato. Netflix produzindo filme brasileiro, Prime, não é por amor ao cinema brasileiro, é porque eles sabem que isso vai dar retorno, que isso vai gerar interesse em trazer novos assinantes. E porque toda a dinâmica do fundo setorial também do audiovisual vai um pouco nesse sentido, né? De eles conseguirem pegar um pouco desse gasto que eles vão ter lá na frente. E o resto vai servir para o cinema brasileiro funcionar por conta própria e tudo mais, Sim, para outras produções. Acaba sendo mas muito interessante, né, quando funciona, porque é uma grande do mercado investindo, tendo algum tipo de retorno desse investimento e ao mesmo tempo ajudando de alguma forma uma produção independente a existir, que vai empregar mais pessoas e tal. É um pouco o que a gente olha para a Coreia do Sul, que não, a Coreia do Sul do nada teve um boom, né, no K-pop, no cinema e tudo mais, e Parasita ganhou o Oscar e tudo mais, que era um cinema que era muito pouco comentado até o começo dos anos 2000, até sim. surgir essa leva de diretores e filmes de vingança, o Bong Joon-ho, o Park Chan-wook, entre muitos outros, Uhum. porque a Coreia do Sul percebeu que o investimento em cultura trazia retorno e ajudou a economia do país a crescer. E é Sim. uma coisa que parece que, tipo, que aqui no Brasil teria um potencial gigantesco, mas tem-se um discurso muito forte contrário e um lobby muito forte contrário no Congresso e tudo mais, né? Uhum. Sim, a ideia de que cultura é uma coisa É assim, gasto, né? é É gasto, gasto, não é investimento. é uma coisa assim supérflua, né? Que, imagina, para matar o tempo. Não, imagina, a cultura não só tem uma importância econômica, como uma importância social, de construir uma identidade, de construir Educacional, né? educacional, de firmar quem a identidade brasileira, quem somos. A cultura é a nossa identidade, é o reflexo da nossa identidade, ao mesmo tempo que ela molda a nossa identidade. São duas coisas que estão trabalhando juntas. É importantíssimo isso. Não é besteira. A lógica contemporânea do capital é a lógica da cultura. Tudo se vende pela cultura, mas existe esse discurso que às vezes eu acho que não é nem de ingenuidade, acho que é de má fé mesmo, de sabotar a cultura, de dizer que não gera dinheiro, não gera emprego. Pelo contrário, né? Gera muito emprego. Exato. Ari, vamos para finalizar, Vamos, recomendar alguns filmes? Você quer vamos. começar? Tem fácil alguns para recomendar? Brasileiro? Brasileiro. Olha, eu revi outro dia, Céu de Sueli, tá na Netflix e no Telecine. Um baita filme de um baita diretor. Acho que um dos grandes diretores brasileiros da atualidade. É da- Olha, eu acho que é o filme dele que eu mais gosto, se não tá empatado com Madame Satã. Mas é o filme dele que eu mais gosto, é o Céu de Sueli, tá aí facinho para acessar Netflix e no Telecine também. Um baita filme incrível, recomendo demais. Então eu vou indicar um agora que eu também assisti recentemente do Luiz Sérgio Persson. Eu assisti recentemente também a São Paulo Sociedade Anônima, que fica também a recomendação, que é um dos meus filmes nacionais favoritos. Eu também. Mas um outro que acho que funcionaria muito bem se ele fosse mais assistido, assim, que é o caso dos Irmãos Naves. Tem tanto no Globoplay quanto na Mubi. Acho um filmaço, assim. Aquele filme de injustiça, né? De injustiça social, que você fica puto e torce junto com os personagens, e você espera um final positivo e tudo mais. Que o filme da década de 60, mas assim, extraordinário. É um filme que E podia ser um. assim, meramente panfletário, né, assim, É, vamos fazer uma denúncia, mas ele é cinema, ele é muito bem construído cinematograficamente. Ele não cai nesse discurso de estamos denunciando. Estão denunciando, realmente está denunciando hum, um crime, mas ele extrapola a ser só um filme de denúncia. Ele tem qualidades cinematográficas muito grandes. Persson era um grande cineasta. nossa, maravilhoso. Né? Recomenda agora então pra gente um filme que vai estrear em 2023, pode ter em 2024, pode ter sido algum que a gente já assistiu em festivais no ano passado. Ferrari vai estrear no fim do mês. Eu acho um baita filme legal. Acho um filme que também foi meio injustiçado no Oscar, merecia um pouco mais de atenção. Acho É que merecia isso. umas indicações ali de atriz Muito massa. coadjuvante, até de ator, acho que ele tá super bem, mas
Esse ano também tinha muita gente boa para ser indicada, né? Acho que também acabou dando uma prejudicada. O filme meio passou batido lá nos Estados Unidos, É. que é uma pena, porque acho um grande trabalho do Michael Mann. Nossa, fantástico. Você roubou a minha indicação. Ah, desculpa. Tô brincando. Eu acho que eu vou com outro também, que é da mesma distribuidora aqui no Brasil, que agora perdeu a data, mas deve estrear em breve, que é O Sabor da Vida, que eu assisti ele em Cannes e ia chegar agora em fevereiro, porque eles achavam que ia ser indicado ao Oscar de filme internacional, acabou não sendo, indicado da França, que é um grande filme também. Agora, um filme nacional que a gente assistiu ano passado e que chega agora esse ano, que já tem a comprovação de que é bom, que você gostou muito. O dia que eu Não te precisa conheci, ter data. do André Novaes, acho. O André, assim, da nova geração, é um dos maiores cineastas. Tudo dele é incrível. Tem uns filmes dele na Embaúba, tem uns curtas que dá para acessar gratuitamente, não precisa ser assinante. Ele é um baita diretor, faz uns filmes assim que parece uma coisinha assim, uma joinha, uma coisa super pequena, delicada, mas uma construção tão grande, ele reverbera tão grande. É um filme assim, não chega a ser um filme de minimalismo, mas ele é um filme tão detalhadozinho, tão pintando uma miniatura, que aquilo é tão gigante. Localizado no núcleo É, específico, assim, né? ele é tão. O que ele tem a dizer é tão gigantesco, é tão universal, que esse filme é incrível. Tomara que seja descoberto por muita gente, visto por muita gente, porque ele é um filme muito bom. Eu acho que é um filme que tem muito a dizer sobre o mundo em que a gente vive, sobre como a gente vive nesse mundo, que acho que merece muito, muito ser visto, ser descoberto E que, quando chegar ao cinema, e ser que visto. acalenta o coração, né? Quando você assiste. É E é impressionante. engraçado, é um filme Nossa, engraçado, porque muito. às vezes a gente fala, é aquele filme bom de festival, é um filme hermético, é um filme difícil, que nem, sei lá, Luz dos Trópicos, que é um baita filme legal, mas ele é longo, ele é difícil, ele é exigente, Experimental demais. experimental. O do André, não, o André é um filme narrativo, assim, inclusive É. linear, não tem uma digressão que vai fazer você se perder falando de coisas super complexas. Não, é um filme super acessível, ao mesmo tempo super profundo, super formalmente muito bem construído. É um filme maravilhoso, assim. Com certeza vai estar na minha lista dos melhores de 2024. Já estava do ano passado por causa de mostra, mas do circuito, com certeza vai estar na lista dos melhores que eu vi no circuito esse ano, que estrearam no circuito brasileiro esse ano. Com certeza. Quem viu a minha lista de filmes favoritos do ano passado, ele tava lá. Tinha mais filmes brasileiros. No top 10, acho que só ele, mas tinha mais filmes, porque eu não considerei o Luz nos Trópicos e o Mato Seco, né? Mas se não entrariam também. Mas Uhum. teve Tia Virgínia, né? Que a gente nem comentou aqui também ano passado, que a gente viu na mostra, mas esse já estreou no ano passado também, que é um grande filme, né? A gente Logo deve estar olha, no streaming, né? deve chegar logo logo no streaming. Mas eu vou indicar outro também que eu assisti na mostra e que vai ser um dos próximos da sessão vitrine, que é o Sem Coração. Também é um filme que tem esse lance bem de ser um núcleo bastante específico, também aqui um núcleo jovem, e aqui ainda tem o momento em que ele se passa, é muito específico, ali nos anos 90 e tudo mais. Já é um filme que não tem uma busca por acontecer muitas coisas, digamos assim, mas que tem esse lance de serem esses jovens amadurecendo naquele espaço e que também um conflito já que começa a ser percebido, não tem ainda um conflito muito grande, mas que já começa a ser percebido essa diferença das classes, mesmo ainda quando eles muito crianças e se dando bem e tudo mais, que é um ótimo filme, assim, um dos melhores filmes que eu assisti na última mostra. Então, dos filmes que vão ficar, que vão chegar aí no Brasil, que a gente já assistiu, fica aí duas recomendações, uma minha, uma do Ali. Amigo, prazer gigantesco Eu que receber você agradeço. aqui no Foi canal, poder incrível. conversar. A Poder gente já compartilhar conversa. essas conversas É, com o público é bem legal, né? A gente já conversa exato, tanto sobre tudo isso de cinema, poder levar as outras pessoas, trazer outras pessoas para a discussão, acho bem legal poder compartilhar. Falando em trazer outras pessoas, então, vamos terminar com você divulgando para onde você escreve, Eu o que escrevo você faz. para o site Cineweb, que é editado pela Neuza Barbosa, e escrevo sobre livros para a revista Carta Capital, atualmente. São esses meus É isso. trabalhos. Um prazerzaço, meu amigo. Eu que agradeço, foi incrível.
Espero que você possa retornar aqui mais vezes Ah, pra com gente certeza. conversar de cinema, talvez até com mais pessoas pra gente poder entrar ainda mais nesse Vamos sim. debate. Vamos E é sim, isso. vamos combinar.